Boa noite, vamos lá, vamos seguir. Nós começamos com a letra Kuf e nós vamos continuar a letra Kuf. Diga, Marcelo. Posso pedir o Nishmat? Leilui Nishmat? Efraim Ben Yitzhak. Efraim Ben Yitzhak, que tem uma aliata Neshama Amém, amém. Amém. nas alturas, que desfrute da luz do Gan Eden. Amém, amém. Amém. Meu Pai. Tem uma elevação. Agora, Robin Nahalich que é Gan Eden. Fala que ele tem um Gan Eden iluminado. Nós estamos estudando a letra Kuf e a letra Kuf é a primeira letra das centenas, certo? Nós vamos ver, ela vem logo após no alfabeto, quando conclui-se a letra da dezena, que é 90, Tzadik. Logo em seguida vem a letra Kuf. E nós vamos ver, estudar ela, ver a figura dela, ver a numerologia dela e ver o que ela representa como um todo, certo? Então vamos iniciar agora dentro do livro do Rav Zamir Cohen. A gente havia na aula passada falando bastante sobre a letra relacionada com o mês de Adar. A gente tinha visto sobre a sorte, o planeta, enfim. Mas agora vamos entrar dentro do texto do livro. A aula passada foi só um preview de outras fontes e de outros lugares. Mas agora a gente vai seguir o nosso livro e aqui por esse texto. Ele diz assim: essa letra Kuf, ela representa quando você circunda de uma maneira total, você conclui, você deu uma volta total. Isso representa a letra Kuf. A gente vai ver certas palavras em hebraico onde consta essa letra, onde indica isso. Mas quando você fala a palavra Kuf, te lembra a palavra em hebraico Heikef. Heikef é quando você dá uma volta total. E ele explica o que quer dizer isso, dar uma volta total. Você chegou aonde você tinha que alcançar. Você chegou no local, você passou para um outro nível, para um outro estágio. Você voltou no joguinho eletrônico, você foi para uma nova fase. Fecha um Então, ciclo. fecha um círculo. É como se fosse fechar um círculo. A gente tem que tomar cuidado porque essas expressões foram usadas em letras passadas. Então, a gente precisa tomar um cuidado. Ele diz assim: você simplesmente contornou e chegou no outro lado. A gente vai ver o que ele quer dizer com isso. A gente vai ver que todo lugar onde aparece essa palavra na Torá, nas Escrituras, quando você tem a palavra Kof, ou as letras com as letras Kuf, Yud, Pei, Reikef, Tkufá, é um período completo. Significa um período que você realmente alcança o outro lado. Ou como ele traz aqui, isso significa que você circundou totalmente, ou quando se fecha, se vai um ciclo, se é que a gente pode dizer, com o intuito de você alcançar o outro lado. Você foi para um estágio maior ou menor, a gente vai ver, quer dizer, você chegou para o outro lado. Sabe que o outro lado tem duas, pode ser o outro lado subindo, pode ser o outro lado, Deus nos livre, hein? Descendo, mas você vai aqui no caso, a gente está falando no estágio que ele estava, no Tzadik ele chegou, Tzadik é o justo, Tzadik era a letra anterior, representa a pessoa que faz tudo de acordo, uma pessoa que domina o seu instinto negativo. Nós falamos, ele caçou o lado negativo, esse é o Tzadik. O Tzadik, depois que ele faz o trabalho dele, ele alcança um outro nível, que é o nível que representa a letra Kuf também, que é o nível chamado de Kadosh. Agora ele é santo. Subiu de justo para santo, teve um upgrade, chegou lá, foi para um outro lado. Então, ele fala quando você fecha um ciclo e você chega para um nível acima. E isso também corresponde ao buraco da agulha. Em hebraico, o buraco da agulha é chamado Kof Hamachat. Isso é importante dizer. E a ideia do buraco da agulha? Se você tem uma agulha, certo? Aqui você tem o buraco da agulha. Esse buraco da agulha aqui em hebraico é chamado Kof Hamachat. Hamachat. Então significa Kof é esse buraco da agulha. Esse buraco da agulha é exatamente esse, curioso ou não. Quando o camelo passar no buraco da agulha. Não, a Gemara fala o elefante. Elefante. Como é que é? Está escrito um elefante dentro do buraco, que um cara que ele sonha com o elefante dentro do buraco de uma agulha. Então a Gemara não traz sobre isso. Tem várias coisas escritas sobre isso. De condensação. A gente vai chegar lá. Sobre Tzadik, o Kof é quando você chega no nível de Kedushá. Curioso ou não, existem pessoas que realmente desenham a letra Kuf. Eu desenho mais convencional a letra Kuf. Conforme o Arizal, a gente desenha isso dessa maneira. Nós falamos que todas as letras são letras compostas. Estou fugindo um pouco do texto, mas só para
para poder lembrar. As letras elas são compostas e a letra Kof é uma letra composta de uma letra Raf, a gente vê quase um Raf completo, com uma letra Zain no meio ou uma letra Nun no final, tanto faz. A letra Zain, que representa a ação. Nós falamos na aula passada, quando a gente viajou bastante, que a gente, sei lá, loteia a lousa e o vô sempre fala, apaga de vez em quando para poder escrever coisa nova, porque senão as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu vou tomar cuidado hoje de assim fazer. O Kuf é uma letra que ela é composta, que a gente tem a letra Raf e temos a letra Zain, certo? A letra Zain que está aqui. A letra Kof, nós falamos, é a única letra que ela desce da linha. Nós falamos na aula passada, não existe outra letra no alfabeto que desce, com exceção as letras finais. Não estou falando de letras finais. Letras finais é a parte, mas uma letra convencional que desce da linha, Kof é a única no alfabeto. E a gente vai ver isso porque também. Mas que ele mexe com o lado baixo. Uma pessoa que alcançou um nível de Kadosh, uma pessoa que atingiu um nível depois de Tzadik, ele virou um Tzadik. E agora ele virou um Kadosh. Deixa eu desenhar mais claro aqui. Ele era um Tzadik, tá certo? O Tzadik era a letra anterior. E agora ele está no nível de Kadosh, está no nível de santo Kadosh. Então ele pode mexer com o lado inferior. Mas isso a gente vai ver que existe um caminho para isso. Voltando para cá, o que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que realmente desenham o interior da letra Kuf, não como uma letra Zain, com a cabeça da letra Zain dessa maneira mesmo. Literalmente fazendo esse contorno assim. Não como eu fiz aqui saindo dos lados, e sim fazendo esse contorno como se fosse uma agulha, literalmente Kof Amahat. Em hebraico, quando a gente fala o cabeça da agulha, é chamado Kof. Realmente a letra Kof Amahat é isso. Por que ele quer dizer? Porque da mesma maneira como a agulha, quando você vai para o outro lado, você chega ao outro lado, a agulha ela vai para o outro lado, é a mesma ideia da letra Kof que a gente está falando. Quando você fecha um ciclo, você alcança e você transfere, saiu de ser tzadik e alcançou o Kof ou o Kadosh, chegou a ser santo, deixou de ser justo e virou santo, é outro patamar, fechou o ciclo, deu a volta, ou como o outro lado do Reiki, tá vendo? Deu uma volta e fechou para o outro lado, atravessou, foi para o outro lado. Por isso a cabeça da agulha em hebraico é chamado de Kof. Ela tem esse propósito de alcançar, atravessar e chegar ao outro lado. Isso é uma das razões do porquê a letra chama Kof, ou que em hebraico a gente chama a cabeça de uma agulha, conforme o nome da letra, que é a letra Kof. Significa que você alcançou níveis espirituais aqui no caso, que você tem um certo conclusão do trabalho anterior executado. O tzadik, quando ele trabalhou da maneira correta, tzadik, então agora ele está alcançando um nível acima de tzadik, a gente vai ver o que é. Ele vai explicar o que é. Qual que é o nível mais do que a lei manda? Como é possível uma lei, a pessoa ela chegar num nível mais ainda do que a própria lei manda? Nós vamos chegar lá, mas isso tzadik ele chega e por isso ele se torna, ele deixa de ser tzadik e ele se torna uma pessoa designada como Kadosh. Dani, eu tenho uma pergunta, posso? Yeah. No Akafá, no círculo, de fato não tem início, não tem fim. É muito difícil, você fala que você chega no outro lado. A definição do outro lado é quase impossível. Você tem razão. Na matemática eu posso, no desenho eu posso, mas na vida... Na vida, eu diria o seguinte, mostra, isso que a gente fala, o outro lado, por exemplo, a Akafá, todo momento que a gente faz a Akafá, ele perguntou o círculo, a Akafot, mesmo o Akafot, natural, mesma ideia. A ideia de Akafá mostra que tudo é ele. Na própria, quer dizer, tudo é ele, tudo acaba sendo Deus, quer dizer, ele é o início e ele é o fim. O Ayah, o VVI, isso chama de Akafá perfeita. Akafá, o circundar, significa você mostra que não existe nem início, nem meio, nem fim, porque tudo é uma coisa só. E essa é, na verdade, o nível maior, quando a gente diz as Akafot, quando nós fazemos as Akafot, nós estamos mostrando que, olha, o início, meio e fim é uma coisa só. Nós vimos isso nas letras. Samer, a gente falou que é proteção, lembra? A gente falou que ele traz proteção, a gente falou que a Segirá, que é como se fosse uma cidade de muralha fechada. Aqui significa proteção que você dá um para o outro, lembra? Você falou de fora, aqui.
Ormakif e Orpnimi é. Orpnimi é aquela luz que penetra nos mundos. Existe uma luz de Deus que penetra, que vai de acordo com o criado. Existe uma luz que envolve. Envolve no sentido, não é que ela se encontra circundando. Envolve significa que ela não é tangível. Esse aqui é o conceito de envolver, em termos espirituais. A gente não pode entender envolver simplesmente. Nós fazemos aqui embaixo voltas para poder, que é a nossa maneira de como atingir a este nível de luz que é chamado luz envolvente. É chamado de envolvente porque ela não é tangível, então ela não é penetrante. Tem aquela luz que penetra, que vai de acordo com a capacidade de cada órgão e de cada ser criado, que é a vitalidade íntima de cada ser. Mas existe aquela luz que é chamada luz envolvente. Essa luz envolvente que a gente chama é a luz que não é tangível, que é um nível muito elevado, que ela não dá para ser captada interiormente, então é chamada aquela luz que é chamada luz envolvente. Nós falamos que o Sama representa essa luz envolvente, e a gente falou que o Sama representa o anel, né? Que o noivo ele dá para a noiva no dia do casamento, que representa a proteção que ele está dando para a noiva por estar tirando ela da casa dos seus pais. É uma maneira simbólica do noivo entregar para a mulher proteção no dia do casamento. Ele dá um anel que é o Sama, que é a proteção, que é a muralha que ele decide proteger a esposa de uma maneira que ela vai protegê-la, que ele vai envolvê-la, custa o que custar. Essa é uma maneira que se dá a letração. Mas tudo isso envolve. As voltas representam esse conceito. Nós falamos que nas letras a mesma coisa. No alfabeto, nós falamos que são 22 letras. Nós falamos que tem as unidades, as dezenas e as centenas. Quando acaba a centena, 400, a gente tem as letras finais. Nas letras finais, que são 5 letras finais, continua 500, 600, 700, 800, 900. Quando termina 900, o que vem agora? De novo, Aleph. Aleph é Elef, é 1000. Aleph de novo. Elef e Aleph é uma coisa só. Quando você faz o círculo das letras, que Deus criou o mundo através das letras. A gente falou que Deus disse e assim surgiu. Então Deus tirou o mundo, Deus criou o mundo através das letras. Então o processo da criação do mundo, que o mundo é uma esfera redonda, é exatamente as letras e os seus finais, que somando as unidades, dá exatamente 900 e depois volta para o Aleph. Aleph que é 1 e Aleph que é 1000. Conforme nós estudamos há 700 anos atrás, quando a gente começou esse curso, que ninguém vai lembrar, que era essa figura aqui das letras que a gente falou, que o Aleph começa aqui, tá certo? O Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het. Quando está no Rav 400, vem o Rav que é o final, 500, 600, 700, 800, 900. Depois que você tem 900, você tem Aleph de novo. Isso aqui é o sistema operacional que Deus ele criou o mundo com as letras. Você tem de Aleph. A gente falou que o Aleph é o início das primeiras letras. A gente lembra que a gente falou que tudo vai dar no Aleph. Tudo vai dar no Aleph que representa o Criador do Universo. Isso é uma palhinha que a gente falou, isso? Tem a ver uma coisa com ele conta alfabético à direita para a esquerda. Ele gira ao contrário. Ele colocou ao contrário. Isso. É interessante ver que ele gira ao contrário. Parece um círculo zodiacal, né? É engraçado É, também. mesa radiônica, coisa assim. E é engraçado, e nas Akafot que a gente faz também, não sei porque deve ter alguma razão também, as Akafot a gente faz exatamente ao contrário, não horário. Não, as Os judeus têm muito canhotos. não são feitas. Muitos. É verdade. É mesmo? Muitos. Então Verdade, não é isso? feito. Tem a ver com... posso... Com que estava ivri, né? Antigamente, você Israelense. escrevia... Eu sou canhoso também. Dá pra ver. Você pegava um martelo no lado. Quando se escreve em hebraico, para canhoto é muito mais fácil, porque Você não mancha? descobre as letras, não mancha. Ele Também? pensa em mancha, ele pensa Eu em sou ler. Você descobre, Com tinta. você escreve, você vê as letras. Canhoto que escreve em latino, você cobre as letras. Então, o destro que escreve em hebraico é mais complicado para ele. Tudo tem sentido agora. Uma coisa que eu li a respeito, que antigamente você cavava na pedra. Sim. Ou pelo menos Então, assim, os Luchot foram assim. Então você O resto pegava era feito em papel. um martelo no lado direito e você tinha que fazer assim para descobrir as letras. Eu não sei, tem uma coisa, tem uma teoria sobre isso. É interessante. A gente estava falando que é um estilo de manhã, já que a gente estuda sobre letras, qual é o lugar, só uma
mais uma viagemzinha. A tua viagem é o tempero da aula, então, por favor. Então, a gente está saindo do tema, mas só para poder falar, o tefilim, falou do canhoto, do destro e do canhoto. Da onde a gente sabe que o tefilim tem que ser colocado na mão fraca? Por exemplo, na Torá não está escrito que o tefilim é quadrado, não está escrito que é uma caixa de couro, não está escrito que tem correias, não está escrito que se coloca no antebraço, não está escrito que se coloca na mão, não está escrito que se coloca aqui em cima, coloca no meio entre os olhos. Quer dizer, a gente sabe que a Torá, quando fala sobre tefilim, usa uma expressão muito simples. Fala, vai ser um sinal na sua mão e vai ser como 4 casas do Totafot, que é uma palavra que nem em hebraico, entre os seus olhos. Mas a palavra descrita na Torá, e está escrito 4 lugares na Torá sobre tefilim. São 4 lugares, 4 trechos da Torá, distintos e separados, 2 no segundo livro da Torá e 2 no último livro da Torá, que nós encontramos sobre a mitzvah de tefilim. Uma vez está escrito no singular, tem 2 vezes escrito no singular e 1 vez escrito e 2 vezes escrito no plural. Quando fala o kshartem otam leot al yedchem, yedchem significa suas mãos. Então vocês vão atar como um sinal em suas mãos, está escrito no plural. Mas as 2 vezes que está escrito no singular, que é yadecha, né, está escrito kshartem leot al yadecha. Você vai amarrar como um sinal na sua mão. Então a primeira vez está escrito assim na Torá. Yadecha, que é assim que se escreve. Yadecha se escreve assim, que é na sua mão. Tá certo? Está escrito a letra Yud, a letra Dalet e a letra Chav, que é assim que se escreve. Mas, quando a Torá escreve a segunda vez, está escrito Ve'aya leot al yadecha, Ve'aya leot al yadecha, a Torá escreve assim, yadecha. Completamente contrário à gramática, a Torá escreve assim, yadecha. Vocês estão vendo? Ela tirou o Chav final, colocou um Chav normal e colocou um rei. Isto aqui, gramaticalmente, não rola hoje em dia, de acordo com a gramática. Yadecha é assim. Mas a Torá escreveu uma vez assim. Pergunta, sabes, por que a Torá escreveu assim? Para te ensinar que o tefilim que você tem que colocar na sua mão, você tem que colocar no yad keha. Keha ou kahé, keha, que é a mão fraca. Em hebraico, kehé é o fraco. Saquim querrá. Que é uma afiada. Então, que é a mão mais... bem hebraico. Então, olha só, daqui vem essa palavra, de uma letrinha da Torá, etc. Vem essa, eu lembro daqui, sempre quando eu conto isso eu me lembro de uma história, eu preparei a história. Mas vamos na história, depois a gente continua. Vamos continuar, deixa eu só apagar aqui. Fraco. Se coloca na mão fraca, por isso o canhoto coloca na mão direita. E por isso o destro coloca na mão esquerda, por causa de uma letrinha da Torá. Então conta a famosa história de uma vez que aconteceu com o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe. Falamos deles do café da manhã, o Rabbi Nopper falou sobre ele, mas é uma história interessante, talvez a gente já contou ou não. Eu vou contar de novo. Para mim contar essa história, eu preciso fazer uma pequena introdução para vocês entenderem do que se trata. O primeiro Rebbe, ele era discípulo do Baal Shem Tov, chamava Reb Shneur Zalman de Liadi. E ele foi o autor do livro básico da Hassidismo Chabad, chamado Tanya. E, conforme ordem e comando do seu mestre, que era o Magid de Mezed, que era o sucessor do Baal Shem Tov, ele pediu para que este aluno, Shneur Zalman, que era o caçula dos alunos dele, escrevesse um código de leis. Já existia o código de leis descrito pelo Rabino Yosef Karo com as anotações de Rab Moshe Isserles, que era o Rabino dos Ashkenazim, que fechou o Shulchan Aruch, mas existiam vários costumes da Europa, vários costumes de judeus poloneses e Ashkenazim, que não constavam no Shulchan Aruch que fechou o Rabino da Cracóvia, lá 500 anos atrás, Rab Moshe Isserles, que morava na Cracóvia. E a pedido do mestre dele, o Magid pediu para o aluno dele, o primeiro Rebbe, que escrevesse um Shulchan Aruch, que escrevesse um código de leis que fosse um pouquinho diferente do primeiro, porque também no primeiro Shulchan Aruch não constava, apesar que tinha um costume dos Ashkenazim, mas não todos os costumes, não tinha as razões. Shulchan Aruch é uma obra que não tem porquê. Simplesmente você abre lá, é assim que você faz. Quer saber o que tem que fazer? É isso, seco. Não te dá razões do porquê. E o mestre do primeiro Rebbe pediu para ele, eu quero que você escreva um Shulchan Aruch conforme a prática dos judeus Ashkenazim, da Europa ou da Ucrânia, enfim, com as razões. E esse Shulchan Aruch que ele escreveu, o primeiro Rebbe, é denominado Shulchan Aruch Harav. Imagina, assim ele era conhecido na Europa. Harav significa o Rabino.
Então, quando você fala Shulchan Aruch do Rabino, você sabe que é o Shulchan Aruch do primeiro Rebbe. Até hoje ele é conhecido, o título desse Shulchan Aruch é, obrigado, Shulchan Aruch Harav, Shulchan Aruch do Rabino. Muito bom. Então você pode imaginar a grandeza que tinha o primeiro Rebbe, não somente no lado espiritual que a gente conhece, enfim, conforme a filosofia, Chabad, etc., mas também do lado, como ele conhecia também o lado da lei judaica, como ele conhecia a lei judaica. Agora, o primeiro Rebbe, ele criou o neto dele. Ele tinha uma filha chamada Dvora Leia. E essa filha Dvora Leia, ela deu a vida para o pai. Quando o pai começou a difundir o Hassidismo, teve um decreto dos céus que impediu o primeiro Rebbe de difundir o Hassidismo, e teve, conforme a história nos conta, conforme o relato passou para a gente, teve literalmente uma imposição do lado negativo que tentou atrapalhar o primeiro Rebbe ao ponto de decretar pena de morte para ele. Ele ficou com pena de morte, não teve pena de morte. O Rebbe estava muito preocupado e a filha dele notou. Essa filha de Dvora Leia, que tinha um filho de 3 anos de idade, que ia fazer 3 anos de idade, ela notou essa dificuldade e entendeu que o pai estava em grande perigo. Véspera de Rosh Hashanah, ela chegou na sinagoga, abriu a arca sagrada, tinha os rabinos estavam se preparando para Rosh Hashanah, tinha anciões lá na sinagoga, ela abriu a Torá e falou: vocês são os meus testemunhos e vocês são o meu tribunal, que eu juro por tudo que é sagrado que eu vou no lugar do meu pai. Pode imaginar uma mulher, ela recebe assim sobre si, véspera de Rosh Hashanah, que se tiver que acontecer, ela vai no lugar do pai. Conta a história que no Rosh Hashanah o pai queria cumprimentá-la, para dizer que você seja carimbada no livro do ano, ou seja, enfim, falar para ela que tivava Hatimatová, que ela seja escrita e carimbada para o livro da vida, e ela fugiu. E ela foi por costas do pai, antes do pai falar para ela, e falou que o senhor seja carimbado para o livro da vida, etc. O pai ficou preocupado, obviamente ela passou a adoecer o Rosh Hashanah e morreu. E o pai prometeu que ia tomar conta do filho dela de 3 anos de idade. O filho dela de 3 anos de idade foi o terceiro Rebbe de Chabad, que ele chamava Menachem Mendel, que igual o nosso Rebbe, que também chamava Menachem. O nosso Rebbe era o 7º. A esposa do terceiro Rebbe chamava Hayamush, que é igual a nossa também, igual a esposa do nosso Rebbe. E esse terceiro Rebbe foi criado e literalmente dormia no quarto do avô, enfim, no berço perto do avô. O avô cuidou desse menino. Ele tornou-se um gigante, obviamente, na Torá, e tornou-se o terceiro Rebbe. E ele também escreveu livros chamados Responsa. Responsa são perguntas e respostas da lei judaica, chamados Shelot Utshuvot HaTzemach Tzedek. Tzemach Tzedek era o nome da obra dele. O nome dele era Menachem Mendel, igual ao nome do nosso Rebbe. Menachem é o valor numérico da palavra Tzemach, e Mendel é o valor numérico da palavra Tzedek. Então ele chamou a obra Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek também é o nome que se dá àquele que a gente espera que vai trazer a redenção final. Mashiach é chamado Tzemach, aquele que vai brotar e que vai trazer Tzedek, que vai trazer a justiça. A gente fala na reza, Et Tzemach David Avdecha Meherat Atzmiach. A gente pede para que aquele que irá brotar, que brote quanto antes. Então Tzedek dá o valor numérico de Menachem, Tzedek dá o valor numérico de Mendel, então ele deu o nome da obra Perguntas e Respostas do Tzemach Tzedek. Muito bem. Até aqui a introdução. Agora vamos para a história. O Tzemach Tzedek, que era o terceiro neto, ele discutia das decisões do avô. O avô escreveu, falou, tinha certas coisas que o Tzemach Tzedek não concordou com tudo que o primeiro Rebbe escreveu. E divergiu em algumas coisas. É curioso isso. Ele era grande e gigante igual. E nós realmente seguimos a opinião do terceiro Rebbe quando ele diverge do primeiro. Em várias coisas assim que é. Ele veio depois, etc. Mas conta a história que eu queria ilustrar para vocês e contar para vocês dessa história que eu acabei de apagar as letrinhas da maneira que a gente interpretou. Foi o seguinte. Perguntaram para o terceiro Rebbe como fica pela lei judaica se alguém abriu uma Torá e colocou os pontinhos a lápis. Na Torá não consigo ler aquilo, desculpa. Tem gente que consegue ler sem pontinhos. Tem gente que não consegue ler sem pontinhos. O que vai ser se a gente coloca os pontinhos no livro da Torá? Ela está kasher ou não está kasher? Porque assim, pelo menos, o leitor vai conseguir ler, vai ficar mais fácil. Coloca os pontinhos, coloca a entonação, eu vou cantar certo, eu nunca mais vou errar. Agora, você me dá uma obra sem pontinhos, sem vogal, sem fim de linha, sem vírgula, sem as caídas que eu leio, certo? A gente sabe, uma criança para ler um trecho de 11, 12 linhas no Bar Mitzvah fica 2 anos para aprender, 1 ano.
coitado do cara contratado na sinagoga, coitado. Tem que ler toda semana. Tem que concentrar, tem que ler certo, não pode ler. Se ler um E, A, comunidade grita, é um negócio complexo, não é uma coisa... By the way. Não é coisa fácil. Uma coisa... Então, perguntaram para ele o que vai ser a lei, uma Torá que você coloca pontinhos, está caixando ou não? Ele foi dormir com aquilo na cabeça, depois que ele estudou o dia inteiro, e ele sonhou a resposta. E discutiu para lá e para cá, opinião para lá e para cá. A noite inteira ele estava discutindo no sonho dele. Veio todos os argumentos e não sei o que mais, e ele chegou à conclusão no sonho que uma Torá que você escreve com pontinhos, não é para pôr pontinhos, mas se você pôs, ela está caixada. Assim ele chegou à conclusão. E ele ficou feliz. Que no sonho revelaram para ele que uma Torá que você coloca pontinhos, está caixada. Naquele dia, ele teve, o avô dele chamou ele para poder entrar na sala, porque ia dar algumas incumbências, enfim, ia dar certas tarefas para o neto. Deu aquelas tarefas, o neto estava saindo, o avô chamou, vem cá, aliás, o avô falou direto para ele, um Sefer Torah que você coloca pontinhos nele, ele não falou nada, o avô falou, será papo desses grandes gigantes? Falou, aliás, um Sefer Torah que você coloca pontinhos nele, não está kasher. Não está kasher. Porque, explicou o primeiro Rebbe, porque quando você coloca pontinhos nas letras da Torá, você limita todas as interpretações diferentes que aquela letra poderia ser lida. Você limita, você colocou agora, não posso ler diferente. Yad Echa, não posso ler Yad Keha, não posso ler de uma maneira diferente. Os pontinhos e as vogais da Torá foi escrito sem os vogais. E foi escrito sem os pontinhos para dar margem de interpretação, que esse é o lado infinito dela. Por um lado, a Torá é uma obra extremamente infinita. Porque quantas letras tem uma Torá? 22 letras é o alfabeto. Quantas letras estão escritas na Torá? De Bereshit até Leinei Kol Israel. Quanto? 305. 305. A gente já falou isso, hein? 300 e qualquer coisa. A gente já falou mais. 304.805 letras. 304.805 letras na Torá. E não pode ter nenhuma mais, nenhuma menos. Porque senão não é mais essa, não é a Torá que nos ordenou Moshe, é essa exatamente, letras. Então, é essa quantidade de letras que tem. Por um lado, ela é extremamente finita, mas por outro lado, a maneira da interpretação que você pode dar, aí não tem fim. Isso é o lado infinito da Torá, o lado extraordinário da Torá. Mas quando você lê, você sabe como que você tem que ler. Se é com E, A, I... Eu tenho que ler certo. Não tem, então... Eu leio certo, mas para interpretar ela está aí aberta de uma maneira até onde você pode interpretar ela de várias outras maneiras. Mas aí, o senhor ainda... falei pelo-pulo, fazer um pelo-pulo, fazer de um O pilo. senhor ainda reveza antes de ler, por exemplo, ela? Ou já vai? Não, eu dou uma lidinha meia hora antes. Reveza antes? Revisa. Eu não sei Não falar. Eu dou uma revisada antes porque não é... Eu dou uma lida de meia hora antes. Não, porque dizem que reveza. Mas depende de quem. Se você pega, por exemplo, o nosso Rabino Shammai, ele fala qual a porção, ele vai lá e lê, porque para ele... Tem gente que tem uma mente meio... Por isso que eu tô Gente curiosa, mais porque inteligente. eu sei que tem gente que reveza antes. Bom, voltamos ao Kuf. Isso é uma história só para poder mostrar. Eu queria só ilustrar e mostrar que esse é o lado... como a Torá ela é infinita por um lado. O senhor falou do Totafot, não tem hebraico, tem que essa... Rashi fala em duas línguas, Tat Bekitfi, Pat Beafriki. Quer dizer, o Rashi fala o seguinte, Totafot, Tat Bekitfi, é uma língua chamada Kitfi, não sei o que é Kitfi, qual a tradução dessa palavra? Mas era uma língua... Tat Bekitfi, Katef é ombro, mas parece que era um povo, e Pat Beafriki, talvez Pat em africano antigo, Totafot, o Fot. Quer dizer, Totafot é uma união de 2 e 2. Tat é 2 e Pat é 2, só que em duas línguas distintas e separadas. Tat é 2 e Pat é 2. Então, o tefilim da cabeça, você tem o Totafot, é 2 e 2. Você entende que são 4 casas. 2 e 2 são 2 casas para lá do olho e 2 casas para o outro lado do olho. Na caixinha. A caixinha tem que ficar no centro. E tem que ficar no centro absoluto, onde 2 tat, pat, 2 para cá, 2 para lá. A gente estudou nesse livro uma coisa linda, não sei se você lembra, mas a gente estudou. Curioso que porque a gente não coloca o tefilim realmente
entre os olhos. A Torá fala para colocar entre os olhos, mas na verdade a gente coloca aqui em cima, a gente coloca em cima da cabeça. Então ele trouxe aqui uma coisa muito bonita. Ele falou porque a visão, quando você olha, o canal da visão, eles se encostam e tem a intersecção que é chamada quiasma óptico. Ele fica exatamente aqui em cima da cabeça. Então quando a Torá fala entre os olhos, é onde a visão se cruza. Isso que é entre os olhos que a Torá está falando, não aqui entre os olhos. Mas tem que colocar o aqui tefilim na testa. na posição errada. Tem que, dona Sara tem que falar para esses judeus que você vê que está colocando na testa. É o que eu vai mais jogar, vejo lá no TNA, coloca na manda testa. colocar aqui em Porque cima. eles Tem que não colocar sabem. aqui em cima porque tem que estar em cima do quiasma óptico, que é o lugar onde a Torá fala que é a Posso visão. falar uma- desculpa. Esse pessoal Yeah. que não sabe. As velas, quem é canhoto? Acende a direita para a esquerda, tanto faz, ou tem que ser sempre da Que velas de Hanukkah, de essas coisas início não. ou de Shabbat? O que tem as horas de Shabbat? Não tem ordem qual Não que tem seja. ordem? Quem É a faz primeira ou a quem é destro, segunda? não tem problema à direita, por exemplo? Sabe que Então, não, ele tem que fazer com a mão que ele sempre faz, com a esquerda. Ele tem que fazer o ato dele. Não, não tem. Ordem não tem. Isso não tem ordem. As velas de Hanukkah sim tem ordem. Não, As velas de sim, Shabbat mas não tem tem Shabbat. ordem direita para a esquerda para a direita. você sabe, o tefilim tem estudos que ele estimula o terceiro olho e a chakra do coração. Então quer dizer, Quer dizer, as Então, mulheres eu ponho perderam, aqui. não precisa, tá Fica na automático. mesma- né? Mulher é automático. Perdemos. Não Ah. perdemos, ao contrário, vocês são Não tem perfeitas. coração, como vai? Não tem coração. Ih, vai dar briga. Ainda bem que tem mesa para separar. Ah, que aula. Ok. Não, é que um coração tão grande que no Todo não corpo. cabe. É o cérebro também, todo o cérebro. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui que ele traz assim. Nós vimos então a ideia. Isso tudo aconteceu porque a gente foi falar de Hakafot, Samri, Hakafot, mas tudo bem. Mas essa é a ideia basicamente. A letra Kuf, que indica Kadosh, vem depois da letra Tzadik, porque o nível de santidade que vem depois que você chegou à cidade. Não existe você pular um estágio de ser chamado santo antes de ser justo. No judaísmo não existe. O Kadosh vem depois que a pessoa ela é tzadik. O tzadik, o kuf, vem depois do tzadik. Depois que você é tzadik, depois que você chegou ao nível de tzadik, ele vai explicar aqui bonitinho o que quer dizer isso. Porque somente depois que a pessoa ela guarda exatamente os preceitos de Deus, você guardou os preceitos, você é tzadik. Você guarda, olha, você não falha, você cumpre tudo certo, que isso é muito difícil, pessoal. Sinto dizer. Não, e, olha, eu vou te falar, a versão racídica, de novo, a versão racídica das coisas, a gente tem que ser sincero e dizer que são níveis que não é para qualquer um. I'm sorry, e desculpa dizer para vocês, não é, por exemplo, na versão racídica, você não vai ver, não é costume, algo que a gente vê muito pais falarem para crianças, não, você é um tzadik. Hassidim não tem essa conduta, pelo menos Hassidei Chabad. Definitivamente não chega para o filho quando ele faz uma coisa, ai tzadik, fala que ele é um tzadik. Porque para começar você está sendo, só porque ele fez um preceito ele é um tzadik, ele não é um tzadik, porque tzadik é a pessoa que não falha mesmo. Chegou no nível de tzadik, não é a pessoa que ele ficou tzadik ao pé da letra. Veja, tudo você pode interpretar de algumas maneiras. Tem tzadik ao pé da letra, que é o que a gente está falando, e tem tzadik que a gente usa o nome tzadik para expressar uma pessoa que saiu justo num julgamento. Ele é o tzadik bamishpah, ele saiu justo. Não significa que ele é um justo na vida dele. Ele faz muita coisa errada. Mas nesse julgamento ele é um tzadik. Isso é, de uma maneira vulgar, você pega o conceito da palavra tzadik e aplica em algo momentâneo, aparentemente naquela hora que ele saiu justo. Mas definitivamente isso não significa o tzadik. Tzadik, explica o Tânia, é uma pessoa que ela não peca nem pensamento, nem fala, nem ação. Estamos falando de uma pessoa que ela não tem mais o lado negativo, simplesmente ela matou o lado negativo, ou o lado negativo, tem dois níveis de tzadik, ou o lado negativo, ele está nocauteado, lá, acabou, está nocauteado, você não vai ver, ele expressa, nunca vai se expressar o lado negativo, não vai se expressar. Uma pessoa que não tem conflito com o lado negativo, porque ele... Ou ele está lá nocauteado, ou ele matou o lado negativo e reverteu ele para o lado positivo. Não tem mais mal. Isso é tzadik. Sinto dizer que são poucos. Lembra que a gente falou, olamabá, olamdá, tzadik, tá bom, olamabá. Para quem merece, olamabá, outros 500, é para o estudo da Torá. A gente não vai entrar nesse estudo. Não é sobre tzadik. Lamedvav tzadikim. Deus pegou 36 tzadikim e colocou, espalhou eles no mundo. 36, estamos falando 36, de tantos.
Quero dizer, essa é a verdade, o conceito do tzadik. Quando a gente diz aqui, tzadik ainda chega no nível de kadosh, a gente vai chegar no nível de kadosh, um nível maior. Então, não vamos nos enganar, só quero mostrar a minha versão, a versão na qual eu sigo, ou seja, o hassidismo. Não existe, não pensa que você vai chegar a ser tzadik. Não viva o lado pintado do tzadik. Lembra, nós estudamos que tzadik. O tzadik também representa uma pessoa tzavua, uma pessoa que é pintada, que ele se acha. É o que mais tem aí no mundo, pessoas se achando que é tzadik. Clipar. Quer clipar? Exatamente. A gente vai ver. Está exatamente ligado. A gente está, ou o tzadik está ligado com o kuf, realmente o verdadeiro tzadik chega realmente aqui do chá, e o tzavua entra para clipar, entra para o kuf, que a gente vai ver, entra para o macaco que também imita o homem, a gente vai ver isso aqui, isso ele vai trazer aqui. Então, essa é a gente não pode se enganar, na vida. Uma das grandes lições do hassidismo é Nishnarinzir. Se fala em árabe, Nishnarinzir. Em Yiddish, a gente fala que a pessoa não pode se enganar. Luiz, não conheço. Não conhece? Não tinha no Líbano? Não. Nish? Não, acho que isso é Yiddish. Ah, está brincando, meu. Ela é Yiddish. Já não sei quando ele brinca, queria- quando ele fala sério. Nishnarinzir. Nishnarinzir significa não se enganar. A gente não pode se enganar, pessoal. A gente tem que ser verdadeiro. A Nem gente tem se que... autodominar. A gente tem que saber a verdade, senão você está no mundo de fantasia. O mundo de fantasia é o mundo externo de Purim. O mundo interno, que é a Hashem, que está por trás, isso a gente tem que viver com o interno. Então a gente não pode se enganar, não pode se enganar. Então, tem muitas pessoas que se enganam. Tem pessoas que se chamam literalmente. A gente vê religiosos que eles se acham. De boa, eles se acham que realmente. Eles são todos. Eles vivem numa fantasia, você fala, uau! Aí você libera um prato de churrasco, ele tá lá o primeiro comedor. Que tzadik, calma aí. Calma. Tem muito o que trabalhar. Então, sabe, não precisa se enganar. A gente não ensina as nossas crianças com mentira. O Hassidim procura falar tzadik. Não é. Por que eu vou chamar de tzadik se não é? Depois ele vai crescer achando que é. O que eu estou criando? Monstros? Então, os Hassidim falam, alevai benoni. Tomara que eu possa ser uma pessoa intermediária. Tem o Rashá, que é o perverso. Benoni é a pessoa que está no intermediário. Sabe o que é o Benoni do Tânia? O Benoni que o Tânia fala é uma pessoa que também na prática ele não peca, mas ele tem um conflito toda hora com Yetzirah. Toda hora. O Yetzirah está falando, não pensa que ele consegue na hora vencer, na hora do pênalti ele consegue catar e defender e consegue sobrepor o lado positivo sobre o cenário de um cara que tem conflito todo dia. Esse é o cara, esse é o Benoni, e talvez a gente vai chegar a um nível. Agora, uma pessoa que peca um pecado cada dia, faz um pecado, era achar, pessoal, não vamos se enganar. O Benoni não peca. Benoni não peca. Conflito todo dia, mas não peca na hora do vamos ver. Por isso os Hassidim falam só me chamando de tzadik, longe, tzadik é só gente especial, gente que foram escolhidas para alevai Benoni. Quem sabe a gente pode chegar a um Benoni. Os Hassidim sempre falavam alevai Benoni. Então os caras chegam e falam, você é um tzadik. A gente fala, alevai Benoni. Quem sabe um dia eu posso chegar no nível de Benoni. Porque a gente sabe que a gente falha, então não vamos nos enganar. Vamos ser realistas. Tem gente que chega em Yom Kippur e fala, nem sei porque eu vou jejuar, não preciso não pequei. Você sabe, tem que ter pena num cara desse. Você olha e fala, uau, onde que ele pensa que ele está? Mas tudo bem, mas isso é uma coisa, a gente não pode se enganar. Tzadik que a gente está falando aqui, eu vou repetir o texto que ele diz. Ele fala, tzadik, parece simples, mas a gente sabe que não é. Tzadik é a pessoa que ela cumpre os preceitos de Deus como se deve. Quer dizer, o cara não falha mesmo. E aí ele ganha o título de tzadik. Aí ele conhece, isso é tzadik. Ele pode se elevar e se santificar e chegar num nível mais elevado para o serviço de Deus. E aí ele se eleva para o nome de Kadosh. Pessoal, muito importante isso que eu vou falar para vocês. Eu vou parar aqui para explicar o que ele está falando. O Ramban escreve isso também no livro dele. O Nachmanides escreve no livro dele, numa interpretação de um versículo da Torá. No terceiro livro da Torá, Parashat Kedoshim. A Torá fala o seguinte, santos serão, pois santos eu sou Deus, sou Deus. Não que a Torá está mandando a gente torcer para os santos. Não é isso que a Torá está falando. A Torá está querendo dizer, o que quer dizer santos serão? Me fala que quer dizer santo. Eu não estou entendendo. Santo é uma pessoa que cumpre a lei. O que quer dizer santos serão? Me explica o que a Torá fala Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Seja santo igual eu sou santo. Primeira coisa, a gente já explicou a ideia de Kadosh, santo, no judaísmo. Não é santo, santo significa distinto, é o separado. Kadosh é mufdalo mufrach.
é uma pessoa distinta e separada, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, que a gente já vai ver. Kadosh significa uma pessoa que ela é distinta e separada dos demais. Deus pede para o povo de Israel, sejam distintos dos povos, igual eu sou distinto de toda a criação. Vocês têm que ser diferentes. Não é à toa que a gente realmente se destaca. A gente anda diferente, a gente joga a cabeça, deixa a barba, e anda, cada um com o seu costume, anda para lá. Por que vocês são assim? Porque nós somos distintos e separados. Porque é assim. É um propósito da gente ser distintos e separados. Somos distintos e separados. Mas qual que é o quê? O que quer dizer a Torá fala distintos e separados? Simplesmente cumprir Torá Mitzvot? Quando eu cumpro Torá Mitzvot eu sou Kadosh? Não. Quando eu cumpro Torá Mitzvot eu sou Tzadik. Cumprir sem falhar eu sou Tzadik. O que é Kadosh? Então o Ramban explica lá. E assim Torá está Kabbalah também. Sabe que o Ramban... Maimônides, vamos viajar um pouquinho. O Rambam, que era Maimônides, há uma discussão entre Maimônides e Nachmanides em alguns assuntos, e tem uma discussão se o próprio Maimônides ele era cabalista ou não. Muitos dizem que ele não era cabalista, o Maimônides, e muitos falam que ele era sim um grande Mekubal, só que ele era nistar, ele era um grande cabalista, só que oculto. Sobre o Nachmanides, é claro que o objetivo, ele defendia a Torá Tanisteret, o lado oculto esotérico da Torá. Isso era o Nachmanides. Então o Ramban, ele explica, e assim a base da Torá está Kabbalah, a base da Torá, que quer dizer Kadosh. Quando a Torá fala Kadosh, quando a Torá pede para você ser santo, a Torá não está pedindo para você cumprir a lei. Isso a Torá pede para qualquer judeu para ser tzadik. Mas quando ela pede para ser Kadosh, a Torá está pedindo para você se abster das coisas que são permitidas para você. E aí você vai adquirir um nível a mais de santidade. Santidade vem quando eu realmente vou me precaver de coisas que são permitidas. Por exemplo, estava dando um exemplo agora que a gente estava falando da comida, etc. Tem coisas que são gostosas, etc. E é uma ordem da Torá, pessoal, desculpa, não é uma ordem da Torá apenas para o tzadik. A Torá fala Kedoshim tihiyu, sejam vocês, Lelokechem. Em outras palavras, essa mitzvah significa o seguinte: se Deus, tem muitas pessoas que falam assim, Deus permitiu, então pode, eu vou. Então você vai lá e vai lá que nem um animal e vai lá e come. Não pode. Então você vai lá e vai lá. Não. Então vem os Hassidim e falam, olha, poder pode, mas quer dizer, o que não pode, não pode. E o que pode, não precisa. Esse é um voto hassídico, muito profundo esse voto hassídico. O que não pode, não pode. E o que pode, às vezes não precisa. Não precisa de tanto. Vamos segurar um pouco. Mostra no teu ato que você vai atuar diferentemente. Kadosh. O Kadosh, quando a Torá escreve, é importante saber isso, mas eles falam isso, pessoal, é muito importante. O Kadosh, a gente alcança, o tzadik que cumpre tudo, ele cumpre tudo, mas ele não se abstém das coisas que são permitidas, ele é apenas um tzadik. Quando ele é digno de ser chamado de Kadosh, quando a gente vê que em outras coisas ele podia, mas mesmo assim ele não precisa, ele não vai atrás simplesmente do instinto material dele para ter, já que pode. Não, ele fala, poder pode, mas não. Sabe, tem pessoas que eles eram tzadikim, eles tinham, e as pessoas abasteciam, eles tinham dinheiro, eles podiam viver de uma maneira tão nobre, etc. Mas a gente viu que ele não fez isso, ele não foi buscar. Por que ele não foi buscar isso? Porque ele atuava kadosh. Falou, poder eu posso, se ele quisesse, ele podia reverter esse dinheiro que entrou para ele e viver de uma maneira magnata. Mas não. Eu não vou me esquecer. É humildade isso? Isso é um nível de kadosh. Isso é um nível que são coisas permitidas e o cara trabalha sobre si mesmo com isso. Não é brincadeira, não é fachada. É real. Eu nunca esqueci 2 cenas que me impactou na vida do Rebbe. E, obviamente, são cenas que, quando a gente estudou lá, isso mexeu muito com a minha pessoa. Quando faleceu a esposa dele, 22 de Shvat, no ano de 1988, quando faleceu a esposa dele, a gente começou a rezar na casa do Rebbe. Quando a gente foi na casa do Rebbe, eu me espantei. Porque a casa do Rebbe, para começar, você andava... Pô, o Rebbe derrubava, falando, não é qualquer... Pô, a casa dele estava exatamente como há 50 e poucos anos atrás, que foi comprado em 1956, o papel de parede era o mesmo. Isso é Nova York. Não tinha carpete. Não é Brasil. Sabe, é uma coisa super simples. Simples. Mamash. Simples. Do jeito que é. Pô, fala sério. Sabe quanto dinheiro
rolou em Lubavitch, quer dizer, as instituições, etc., lá, não podia viver de uma maneira mais adequada. O sapato que o Rebbe usava era de 23 anos consecutivos, cheio de buracos. Eu tenho foto depois, se quiser. Literalmente, o sapato que o Rebbe usou, ele só foi trocar em 1991, 26 de Mar Heshvan, o Rebbe apareceu com o sapato Bali novo. Isso que o secretário falava, já está há anos lá. Eu falei, não. Tinha um porquê, vai entender porquê. Mas não. E o cara tomava conta do sapato. Hã? Isso não é fofoca. Costurava o sapato. O sapato do Rebbe não tinha nem mais como costurar. Você vai ver a foto, você vai ver. Não tem. Bom, mas isso são coisas reais da vida de uma pessoa. Não, são cenas reais. Na sala dele tinha uma cama que, na sala, depois, muitos dias ele passava na sala, era uma vida muito simples. E a segunda cena que eu nunca vou me esquecer também, foi uma cena que nós, Bahurim, jovens, estávamos esperando isso acontecer. O Rebbe andava num carro dos anos 70, era um Cadillac. Estou falando do Rebbe. Podia andar num carrinho melhorzinho. Estava andando num Cadillac velho dos anos 70. Mas esse era o carro do Rebbe, o Rebbe queria, esse carro não mexe no carro do Rebbe, esse era o carro do Rebbe. Chegou um Kibir, não vou me esquecer a cena, ele veio e criou um carro para o Rebbe, um carro top, preto, maravilhoso, com banco, sob medida, de couro e não sei o que, e embicou o carro lá, trouxe câmera para filmar, porque o Rebbe, imagina, ia estrear o carro, a gente viu aquele carro, eu falei, que carro é esse? Não tinha o carro do Batman, não, era um carro preto maravilhoso, lindo, maravilhoso, era top de linha, nem lembro a marca, não era Rolls Royce, mas era capa de revista. E estava todo mundo esperando, a gente estava lá, porque a gente vai ver, o Rebbe vai sair, o Rebbe estava indo para o Ohel, o Rebbe estava indo, quando o Rebbe pegava o carro? Quando ele ia para casa, quando ele ia para o cemitério do seu sogro para rezar para o povo de Israel. Naquele dia o Rebbe saiu com 2 sacolas de cartas, que ele rezava lá durante horas para o povo de Israel. Ele pegou as 2 sacolas de cartas e saiu para o carro onde estava lá. Quando o Rebbe entrou e viu aquele carro, ele falou, cadê meu carro? Já reclamou. O secretário foi lá e falou para ele, não, tem aqui uma pessoa que deu esse carro para você. Ele falou, eu vou te voltar e fazer a mesma pergunta de novo. Cadê o meu carro? Eles são um verdadeiro religioso. Aí ele falou, mas Rebbe, ele falou que ele dá esse dinheiro para tzedakah. Eu não preciso de carro. Que ele dá esse dinheiro para tzedakah. Eu não preciso de um carro desse. Cadê o meu carro? Tá aí? Sai todo mundo, ele manda todo mundo, sai, todo mundo na multidão. Sai todo mundo, tem que sair um carro, tem que entrar outro. E o Rebbe lá segurando as cartas, não largou, ficou lá o tempo inteiro. Foi um desastre. A cena foi horrível. O que era para ser uma coisa linda e maravilhosa, o Rebbe falou, não, cadê meu carro? Porque ninguém perguntou para ele. Se sim ou se não, ele não quer saber. É a pergunta do Rebbe, etc. Mas são cenas que você pega. É verdadeiro, Veja, a gente não entende quais são os resbonot, qual que é a contabilidade, se o cara merecia, pagou. Não, eu não entendo isso também. Quem sou eu para poder entender? Só estou te contando histórias que os nossos olhos viram. Então, são pessoas que realmente vivem nesse nível de santidade. E a gente tem que trabalhar. Isso não é algo que é dado para um tzadi. Veja, a Torá fala que do Shim Tiyu. A Torá não está falando, primeiro seja tzadi, que depois seja kadosh. Não, momentaneamente a gente tem que trabalhar sobre isso. Sabe, está com vontade de tomar um sorvete? Segura mais 5 minutos. Essa quebrada da vontade, ou se você tem muita vontade de comer um sorvete, pega uma bola, não pega 2. Normalmente você vai pegar 4, vai pegar 1. Mas a coisa do caro, eu acho que a pessoa fez para ele, não para a Rebbe. Também? Isso que é. Também é. Pode ser, a gente não sabe, é difícil da gente entrar na cabeça da pessoa. Jornalista? Tá, sim. Para ele fez. Sim. Não para a Rebbe. Vai entender. Ele falou, não, eu não quero. Você está falando mais assim, é uma questão de bom senso nessa situação de Kadosh. Porque tem uma lei também que fala que você não pode acrescentar à lei, né, da Torá. Você Certo. não pode acrescentar nada, né? Certo. E nem diminuir. Acrescentar nem diminuir. Tem que ser aquilo, né? Sim. Você está falando mais um bom sensozinho que É bom que sensozinho é o livre-arbítrio. Que dá todo o destaque. Entendi. Muda. Que Isso é o te nosso molda. livre-arbítrio mesmo. Isso te molda. Quando a Torá fala que você não pode acrescentar, significa você colocar mais uma porção no tefilim. Você não pode. Nem que você queira, eu quero fazer mais. Não adianta. Mas quando Ela você falou consegue 4 abolir minutos. o eu e o ego, acho que quase... Sim. Isso é o auge do auge. Acho que pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse nível. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que é uma ordem da Torá. É importante saber que é uma ordem da Torá. Às vezes a pessoa pensa, não, pode, então eu vou, vai fundo. Não é assim, pode e vai fundo. Pode, ótimo, mas depois tem o Kedoshim. Ótimo, eu preciso tanto. Sabe, lembra, será que eu preciso tanto disso? Não, posso me maneirar, posso
Então, quando você toma essa atitude, e é engraçado, que querendo ou não, acho que a gente já falou uma vez, eu acho que o próprio conceito de uma criança fazer uma abrahá, o que você faz uma abrahá? Ela vai pegar uma bala, não, para, faz uma abrahá, porra, já estragou todo o apetite, você quebrou aqui naquela hora, porra. Vou pegar, não, uma abrahá, agora toma. Não tem kavaná. Mas agora toma, você quebrou a pessoa, sabe, naquela... Tá bom, eu acho que é importante ter esse comportamento é exigido na Torá. Não pensa que isso é algo plus ou a mais. Kedoshim Tiyu, Deus exige isso da gente, tá? Isso faz parte. Abre, o Esther conhece muito bem isso. Abre o buffet, abriu, tá todo mundo lá, fila, quilômetros, eu peguei lugar, não sei o que mais, vai lá, pega. Calma, Ribono Shel Olam. Cultura judaica. Então precisa ir lá no telhado. Então, calma. O pessoal sai correndo. Vamos se controlar. Eu sei que é negócio. Não é, isso vale a pena a pessoa ela tomar cuidado, porque isso faz. São coisas pequenas, mas que te levam a um estado de Kedushá, sabe? Você acaba controlando as suas virtudes, você acaba deixando de ser animalesco, você acaba dominando. Dominar o instinto, é verdade. Mas veja, dominar o instinto não para fazer algo que é negativo. Comer é permitido, Ribono Shel Olam. Mas é kasher, qual o problema de eu comer? Que um teresgas na internet, você fala, a pessoa coma e que seja saudável, que você fica. Entendeu? Não, mas calma aí. Kadosh, Kedushim. Kedushim é uma ordem da Torá. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Assim falam nossos sábios. Santifique-se nas coisas que são permitidas, se santifique-se. E, por exemplo, ver obras de arte, fotografias bonitas, coisas da natureza. Tem que ter, hein? Ao contrário, não tem problema nenhum. Você pode ver, você pode até tirar lições para você, vai mudar a chama. Mas assim, se passa um tempo longo vendo, por exemplo, tá no mesmo nível que a primeira ou não? Veja, aí já é uma... Mas não terá o prazer, aí você é morto. Isso que eu estou perguntando. Eu acho que são prazeres espirituais, que você vai tirar isso para Avodat Hashem. Por exemplo, então, teve uma vez que o Rebbe ele foi ver obras de artes. David Nachshon, ele era um pintor, Hassid. E ele pintava. Uma vez o Rebbe mandou ele expor na biblioteca, e o Rebbe foi para poder ver as obras de artes. Também os rabim, todos os rabim, os rebes de Chabad, todos os rabinos, os rebes de Chabad passaram na França. E na França você tem o de Louvre, você tem um museu famosíssimo de Louvre, assim como você tem também em São Petersburgo, que eles eram da Rússia, você tem lá o Hermitage. No Hermitage também você tem obras de artes extraordinárias. E tem histórias dos rabim que eles foram visitar essas obras de arte. E tem do Rebbe Reshab, eu também arrepio assim, que o Rebbe Reshab conta que o quinto Rebbe, quando ele foi ver duas obras de arte, ele começou a ver e ele começou a entrar, ele contou a história. O que acontece? A pessoa que consegue enxergar com uma lente um pouquinho mais apurada, consegue ver o que o pintor pintou lá. Quer dizer, você consegue ver o que está por trás, você consegue ver não só a pintura, você consegue ver quem pintou e o que pintou. E ele começou a narrar a história da guerra, porque era um filme de guerra, era um quadro de guerra. Ele falou, olha, você está entendendo o que aconteceu aqui? Ele começou a narrar o que aconteceu naquela cena. Quem estava quando foi as ordens dos fatos. Para você ver isso, acho que você tem que ter uma... circunstância. Uma lente toda. Inclusive, o Rebbe conta lá, se não me engano, olha só que grandeza. Tinha um quadro que estava sendo... É que eu não sei o nome dos quadros, quer dizer, para mim também não era... Mas a história está lá. Conta que um dos quadros mostrava uma plantação de trigo, sol, um céu azul, e tinha um passarinho que estava sobre desenhado, um passarinho que estava sobre uma das espigas, etc. Estava todo mundo contemplando, gente vendo aos senhores e não sei o que, etc. E o Rebbe contou que naquela hora estava passando um camponês, ele falou, que vocês estão olhando esse quadro? Ele falou, não, quadro lindo, mas esse quadro pode ser bonito, mas não é real. Ele falou, como não é real? Quem é você para poder explicar que não é real? Você está falando, olha só, um pintor tal que desenhou, que você vai falar, olha, eu vou falar para vocês, se um passarinho está numa espiga, a espiga devia envergar. Se ela não está envergada, é porque não é real. Desculpa muito, eu sou camponês. Eu sei. Você não vai me falar agora, no campo entendo eu. O cara pode entender de pintura, mas em campo entendo eu. Às vezes, quando você pode pescar, está todo mundo admirando uma certa coisa, de repente vem um simples camponês e te fala, olha... E quebra tudo.
as coisas não são assim. É engraçado essas cenas assim que ela faz de uma maneira admirar certas obras que te traz o conhecimento divino, etc. Por que não? Aderaba. Eu acho que isso é positivo. Voltamos para o Kuva, a gente nunca vai acabar esse livro, se Deus quiser, Baruch Hashem. Ele traz a seguinte, eu voltei para o Ramban, mas eu vou voltar aqui para o nosso Kedushá. Ele traz o seguinte, portanto, a pessoa ela é chamada de Kadosh. Então, olha como é que ele traz. Um homem ou uma mulher que subiu do nível espiritual, já chegou no nível de Tzadik, faz as coisas certas, para um nível espiritual, então ele alcança o nível de Kadosh ou Kedushá. Não é todo mundo, pessoal, é difícil, é chamado Kadosh. Então, por isso, nas nossas escrituras, quando a gente fala Kadosh, o Rabino Kadosh, existem pessoas que chamam, por exemplo, Orachaim HaKadosh, Rabbi Orachaim Ibn Atar, era um grande comentarista que viveu na época do Baal Shem Tov, quer dizer, que viveu há 300 anos atrás, e ele escreveu um comentário sobre a Torá. Ele era chamado, o comentário dele era chamado, o nome dele era Rabbi Chaim Ibn Atar, não, os faladim, entendeu? Marroquino, entendeu? Que ele queria se encontrar com Baal Shem Tov, diz que se ele se encontrasse com Baal Shem Tov, Mashiach ia chegar, os dois queriam pensar, não aconteceu isso, mas estamos falando de um homem fantástico, escreveu os comentários dele sobre a Torá, bem profundos, assim, chamado Orachaim. O nome dele é Chaim, o nome da obra é A Luz do Chaim, Orachaim, e a gente chama a obra dele Orachaim HaKadosh. Nossa. Orachaim HaKadosh. Veja, você dá um título de HaKadosh, sabe, quando você dá um título de HaKadosh para alguém, é porque alguém que saiu do nível de Tzadik, que alcançou um nível de Kadosh, é chamado, né? Então é chamado de, ou por exemplo, tem um outro livro chamado Rabbi Shayahu Hurevitz, famoso autor do livro Shla. Shla é o Shenei Luchot Haberit. Esse homem ele era chamado, a obra dele também é chamada Shla HaKadosh. Shla HaKadosh. Veja, não é para qualquer um esse título, são pessoas que realmente estão nesse nível aqui que a gente está descrito. A pessoa ela pode chegar no nível de Kadosh e Kedushá, tá certo? Mas o Kadosh, veja, é quando você muda de um estágio para o outro. Para o lado negativo, também é chamado de Kadosh, só que não é chamado de Kadosh, é chamado de Kadesh. A Torá fala em Parashat Ki-Tetzeh. Tem um versículo na Torá que diz que não deverá haver um homem que se relaciona com outros homens, etc. A Torá, conforme a explicação de Rashi, como é que é chamado este homem na Torá? Kadesh. Lotie Kadesh e Lotie Kedeishá. Kedeishá e Kadesh. Kedeishá é uma mulher que prostitui. E Kadesh é um homem que tem relações proibidas. Então, isso é chamado Kadesh. Imagina, a própria palavra Kadosh. Porque o Kadosh, sem um Vav, a gente está falando aqui Kadesh. Kadesh e Kedeshá é uma descida do nível que você está. Você era homem, você desceu. Quando você faz relações promíscuas, quando uma mulher, ela se prostitui, ou um homem, ele tem relações que são proibidas para ele, ele é chamado na Torá de Kadesh. Também é chamado de Kadosh, mas só que sem um Vav. Ele perde um Vav aí. Aliás, pessoal, curioso, vocês vão prestar atenção e vocês vão poder ver isso ainda hoje, antes de dormir, quando vocês vão recitar o Shema Israel, vocês vão olhar isso. Curioso. A Torá, quando fala sobre Deus, quando fala Kadosh para Deus, sempre é escrito com Vav. Kadosh, a Torá, quando fala Kadosh, que é Hashem, Kadosh, 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 que a gente fala. Ou, quando a gente fala no Shema Israel também, a gente fala Kadosh, se escreve assim, tá certo? Sempre tem essa letrinha Vav, quando trata-se do Kadosh, que é Deus. Agora, quando Deus fala Vitem Kedoshim, que a gente tem que ser Kadosh, sem Vav. O Kadosh com Vav indica plenitude e o Kadosh sem Vav indica o humano que é falho. Kedoshim é sem Vav na Torá. Todo lugar, quando a Torá fala nós ser Kedoshim, sem Vav. Quando é ele, Kadosh com Vav. A gente fala Vitem Kedoshim Lelokechem. A gente fala no Shema Israel, Ani Hashem Vitem Kedoshim, sem Vav. Ou, por exemplo, que Kadosh, é o seguinte, Kedoshim Tiyu Lelokechem, sejam Kedoshim, Kedoshim deve ser sem Vav. Sejam vocês Kedoshim, que Kadosh, porque eu sou Kadosh. Todo lugar onde está escrito Vav Kadosh na Torá refere-se ao máximo de Kedushá, ao nível máximo de Kedushá, que é um nível que é atraído de cima para baixo e, portanto, tem essa letrinha Vav. A letra Vav, pessoal, quem lembra, isso já faz 500 anos atrás, porque o Aleph foi 700 anos atrás. Quando a gente estudou a letra Vav, a gente aprendeu que o Vav é aquela que une e é aquela que atrai, que traz de cima para baixo. A gente até desenhou, lembra a letra Vav, que ela se desenha assim, que ela vai afinando. Enfim, é a letra que traz, é a letra de Hamshachal, é Hamshich, trazer de cima para baixo, é o Vav. Então o Kadosh
completo mostra aquele que atrai, aquele que traz santidade, que é o bendito seja ele. Então vamos ver na linguagem de Nós Amicoena O Shin aqui. não tem chapeuzinho. Oi? O Shin não tem chapeuzinho. O Shin, o Kedushim é aqui, ó. Ele vai para cá, É. tá certo? Kedushim. Tem o do Vav aqui, que seria o O. Aham. Kedoshim, então vai para cá, exatamente. Então, Kadosh, sempre com Vav, é que ele traz aqui. Portanto, o homem ele é chamado, o Deus ele é chamado de Kadosh, que ele está distante de todos. O homem é uma mulher que desce de nível baixo, ele é chamado de Kadesh e Kedeshah. Kadesh, como está escrito na Torá em Parashat Kitetze, Lotihiye Kedeshah mi benot Israel, não pode haver Kedeshah. Kedeshah significa uma mulher com ela que faz relações proibidas, se prostituir. Uma mulher não deve se prostituir. Daí se aprende, o único versículo da Torá, que uma mulher não pode se prostituir, não pode vender o seu corpo para relações, relações simplesmente viver de sexo, etc. Então, não tinha que deixar me benot Israel. Essa palavra que deixar, a Torá usa essa palavra que deixar. Velo ie kadesh me benot Israel. Rashi explica o que deixar mufkeret. Uma mulher que ela está aberta aí à deriva. Então, mekudeshet mezumenet liznut. Uma mulher que ela está agora mekudeshet, que ela está preparada para prostituir. Então, isso é chamado na linguagem da Torá que deixar, na linguagem de Kadosh. Porque Kadosh, ou você sobe de nível, ou você desce de nível. Então, o Kadosh vai te levar a um nível para cima ou para baixo. Que deixar é exatamente isso. Ele fala que deixar uma mulher que ela está apropriada agora. Kadosh quer dizer uma coisa que ela está distinta. Ela se distanciou do caminho normal e ela está agora para o caminho distinto, ou para cima ou para baixo. Se é para cima é Kadosh, se é para baixo é Kadesh. Sem o Vav. Então ele é chamado Kadesh, que deixar. Ele fala mesumene, ou como o Rashi fala lá, velo ye Kadesh, no caso do homem, mezuman lemishkav zahur. Ou seja, uma pessoa que ela está pronta para ter relações do mesmo sexo, relações homossexuais. Então daqui Rashi aprende o versículo da Torá que diz que um homem não pode ter relações homossexuais, entre o outro versículo que está escrito em Parashat Acharimot. Lá em Parashat Acharimot, quando a Torá ela fala das relações proibidas, a Torá fala o Mishkav Zahar, que não pode, o Mishkav Ish, está escrito que o homem não pode ter Mishkav Zahar, que não pode deitar-se com o homem. Rashi interpreta que esse versículo também, no Yekadesh, significa, Rashi explica que também o homem não pode estar apto para relacionamento com outro homem. A gente aprende isso da Torá. Oi? A Torá lá em Acharimot, logo em seguida fala, está escrito que a pessoa não pode se unir com um animal. Lerov é chamado Lerov está escrito no isso é a leitura de Yom Kippurim. A gente lê isso em Yom Kippurim, a gente lê sobre essas relações proibidas. Então está escrito Loish Mishkevei Isha, está escrito Mishkav Zahur, está escrito lá, está escrito Velo Iye Behema Lerov'a Alea Tevelhu. A Torá chama isso de Tevel, que é uma coisa abominável. Então a Torá chama isso Lerov'a. Lerov'a, Reish Beit Ayin Hei, é chamado relação de homem com animal. Isso é chamado Lerov'a. Lerov'a Alea. Então, o homem não pode ter relação com o animal, ou deixar que um animal ele tenha relação com ele. Lerov'a Alea, assim descendo na Torá, isso é chamado Tevel, isso é chamado uma coisa abominável. Então ele fala o seguinte, que essa letra é a letra que vai te fazer você subir ou descer. Quer dizer, o Kadesh faz você sair do parâmetro, você se distanciou, você se separou, porque a palavra Kadosh significa separado, distinto, que ele se diferenciou, ou para cima, numa atitude nobre, ou para baixo, numa atitude baixa, como no caso aqui desses relacionamentos. A letra Kuf, qual o primeiro lugar que aparece na Torá, a letra Kuf, pessoal? Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, Velayom, está escrito o seguinte, Velachosh, está escrito Vaikra Elokim laor yom, Deus chamou para o dia de luz, Velachoshech, e para a noite, a escuridão, Kará, Laila, chamou. A primeira letra que está escrito na Torá, Kuf, no início da letra é a letra Kará, Kuf é Kará, que Deus chamou a escuridão de noite. Então o que o Kuf aqui representa? A palavra chamou. Pagar antes que. Vamos levar puxão de orelha. Chamou. Chamou. O que quer dizer o Kuf chamou? Então ele explica qual é a ideia de chamou. Quando você chama isso uma coisa muito bonita, isso é importante a gente saber. Então ele fala, letra Kuf que aparece vai Vaikra é Kará Laila, porque quando você chama o nome de uma pessoa,
você dá para ele um status a partir de então. Você fixa a existência dele. Olha, mudei a madeira, não sei, mas o que é isso? Ah, isso é um banco. Banco, não é legal. Agora ele é um banco. Antes ele era madeira, agora ele se tornou um banco. Olha só, ele mudou de estado. Certo? Então, quando você muda, quando você dá um nome para o objeto, você dá o status para ele. E você dá... Então, a partir de agora, essa é a definição dele. Então, ele saiu da obra-prima que ele carregava e agora ele se tornou uma coisa. Como que você torna algo diferente quando você nomeia ele? É escrito que Deus, quando criou, tem que estudar isso de uma maneira, tem várias interpretações sobre esse versículo, a gente estava fuçando isso recentemente, eu com o Volvo antes da aula, a gente estava vendo isso, ele veio e questionou. É escrito que quando Deus ele criou os animais, Deus passou os animais na frente do homem. E está escrito que o homem chamou o nome dos animais. O Adão, que foi o único criado com discernimento, ele que deu o nome para cada animal e animal. E a Torá fala sobre animais selvagens, a Torá fala sobre as aves. Na hora que ele dá o nome, está escrito na Torá que ele deu o nome para os animais selvagens, para os animais do campo e também para as aves. Então, tem umas diferenças aqui no versículo. Na prática, não vou entrar agora em toda a discussão. Na prática, os comentaristas dizem que realmente o Adão, quando ele foi criado, ele deu nome para tudo que existia na Terra. Como que ele deu nome? Então, os sábios disseram que ele foi dotado de uma inteligência tão grande, este primeiro homem, que ele simplesmente olhava cada objeto que Deus criou e ele olhava a centelha divina que estava dentro daquele objeto. E ele falou, esta centelha divina só pode ser composta por estas letras que definem este ser. Portanto, esse ser vai ser chamado de Sus, quando ele viu um cavalo, porque é Samer Vav Samer. Só pode ser um cavalo com essas letras. Cavalo é Samer Vav Samer. Como Samer Vav Samer representa Sus pela guimétria, como você pode dar um exemplo outro dia? Eu vou te dar só vou jogar uma palhinha que eu vi, se não me engano, eu vi uma explicação, isso do segundo Rebbe, uma explicação do segundo Rebbe no livro Oratorá, eu li uma vez, que ele fala que o Begimatra Sus, se você pega o valor numérico da palavra Sus, vai dar um total de 126, certo? 126. Então, 126 é exatamente o valor numérico de duas palavras, que é Sag, Samer Gimel, Samer Gimel. Samer Gimel, Samer Gimel dá 126. Ele fala que Samer Gimel é o trote do cavalo. Sag. Quer dizer, o valor numérico do cavalo está naquilo que ele faz. E o cavalo, quando ele pula, ele salta com Sag, assim ele fala, que é chamado Sag, como se fosse uma elevação de subida e descida ao caminho, ao propósito, ao objetivo. Quer dizer, imagina, onde você vai pensar que susto, de repente essas palavras, o valor numérico vai dar, que esses são os movimentos. Ele explica também mais algumas coisas mais que eu não preciso lembrar, pegar aquilo de longe, mas eu lembro que ele falava que susto é sag, que é o movimento do cavalo. Ou, por exemplo, acho que aqui, não é aqui que ele vai falar, não é aqui que ele falou. Tem um outro livro, no Sefer HaParashot, do Sefer HaParashot do Rabino Eliyahu Kitov. Rabino Eliyahu Kitov foi um sábio que viveu com a gente. Ele faleceu nos anos, acho que 70. Ele faleceu, um sábio que viveu em Israel. Ele era sogro do Chaim Ben Arza. Quem lembra, Chaim Ben Arza era um judeu que vinha para cá vender livros sagrados. Ele escreveu uma explicação sobre os livros da Torá, chamado Sefer HaParashot. Ele também escreveu um livro clássico, que já até foi traduzido para o português, que é chamado Sefer HaToda'ah. Sefer HaToda'ah é o livro escrito por Rabbi Eliyahu Kitov, que fala sobre os anos, sobre os meses, sobre o ano de uma maneira geral, explicações muito boas, muito boas, muito legal. Esse Rabbi Eliyahu Kitov, eu gosto de ver ele escreve lá que Adão ele foi vendo, quer dizer, imagina, ele era dotado de um conhecimento tão grande que ele sabia a natureza do animal. O animal tinha acabado de ser criado, mas ele sabia, olha, o animal como esse que vai demorar tanto, ele vai ser chamado de, por exemplo, ele traz, se não me engano, o exemplo de Nesher, ele fala águia, por que ela é chamada de Nesher?
Por que Nesher é o nome que se dá para águia? Então ele falou, Nesher em hebraico significa aquele que arranca os pelos. Lenasher significa porque tem um momento que a águia, durante a vida, ela arranca ele sabia que... Então essas são as letras desse animal que representam exatamente a característica dele. Então, você sabe... Kelef é como coração, ou Kof, que a gente vai ver o macaco já. Existe o horóscopo normal que os judeus têm, no judaísmo tem semelhança, ela que tem o horóscopo chinês, que é ligado aos animais. Existe agora é ano do macaco, se não me engano. No ano passado era do dragão. Então, tem a ver no judaísmo também, uma coisa, o ano que você nasce, sei lá o que... Com o ano, eu nunca vi isso escrito, mas os animais que ele tem a ver, a gente precisava achar, inclusive, era um interesse incluído do ovo, ele me perguntou, poxa Dani, quem sabe terminando aqui, vamos pegar uma coisa das criações e poder ver o que está por trás do nome de cada ser criado. Eu nunca vi isso escrito, deve ter algum livro, por exemplo, o que eu vi, que você tem o Perek Hashirah, que é a reza de cada animal, como é que cada animal ele se Perek Shirah, que é como cada animal ele louva através dele a Deus, com a conexão que ele tem com o divino, como é que ele se conecta com Deus. Então, o que eles cantam, o que cada animal canta diante de Deus, isso é interessante também. Mas é curioso entender a raiz de cada ser e por que o homem deu esse nome. Mas isso a gente só vê no judaísmo, né? Porque eu acho que não existe outra língua que realmente o nome, os detalhes das letras e a numerologia realmente carrega o sentido íntimo daquele ser criado. Pássaros, né? Não é? O som dos São os pássaros, nomes. né? E veja, lá na Torá descreve que ele deu o nome para todas as aves. Tem uma opinião do Abravanel, Doni Yitzhak Abravanel, que estava 500 anos atrás, que saiu junto com 1492 com os judeus da Espanha, ele foi, entendeu? Entre outros, foi aquele que tomou conta do dinheiro, etc. Então, o Doni Yitzhak Abravanel já deixou um descendente aqui no Brasil, que faz programas aos domingos. Silvio Santos. É descendente dele. É da família. Descendente, então, Doni Yitzhak Abravanel, ele escreve no comentário dele sobre a Parashat Bereshit, lá ele escreve que Adão não deu nome aos peixes. Engraçado. Porque a Torá não descreve que ele deu. A Torá fala que ele deu aos animais e aos aves do campo. Não sei que ele deu nome, conforme a opinião dele, ele opina assim, que ele não deu nome aos peixes. Falou por quê? Porque Deus queria fazer com que o homem apenas notasse que tudo que foi criado à vista, tem um par. E ele não. Não entendi. Todo mundo tem um par, tem macho e fêmea. Então ele foi dando nome. Pô, apareceu sempre marido e mulher. Os peixes tem muitos que se procriam, ou que se procriam, eu não sei se é só ou não, ou que pegam água, enfim, não tem par. Então sobre esses, diz Abravanel, não precisava o Adão dar nome, porque a ideia era Deus queria mostrar para o homem, e assim foi logo depois que a Torá fala, ele deu nome para todo mundo, ele falou, pô, e eu que estou sem par, cadê o meu? Então era para o homem pedir para Deus, olha, tudo tem par e eu não mereço? Aí falou, eu vou fazer para você também, para ele reconhecer o bem que Deus, ele deu uma mulher para ele. Infelizmente ele foi mal agradecido, com tudo isso, ele ainda fala, quando ele peca, eu não, foi essa mulher que você me deu, que me deu fruto para comer. Deus falou, seu mal agradecido. Sabe que dizem que se Adão e Eva iam ser chineses, os iam ficar no paraíso até hoje. Eles iam comer a cobra, não a maçã. Isso é muito bom, essa é verdade. Bom, então, galera, a gente vai ficar por aqui. Cará é isso, tá certo? Cará ele chamou, e quando você chama, você faz aquilo, ele deixa de ser uma obra-prima, ele carrega um outro sentido, e por isso a primeira palavra, está desfincando no livro, por isso a primeira palavra na Torá que tem a letra Kuf é a palavra Kará, porque quando você nomeia, você determina o status daquele ser. A gente vai ficar aqui, boa noite e pode desligar.